Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Faça Acontecer, diretamente do Estúdio 767, esse lugar super bacana que a gente se encontra aqui para trazer um conteúdo muito legal para você. E hoje o nosso tema vai ser feedback. Comigo, Renata Lemos. Comigo, Paty Lisboa. E comigo, Bárbara Villani. Ai, que delícia! Mais um encontro! Bom, conforme pedidos, né? Nós precisamos de trazer o tema feedback para essa mesa super poderosa. E eu tenho percebido que o feedback é um grande desafio da liderança, né? Hoje eu brinco que é um calo dentro das organizações, quando a gente fala da arte de dar e receber feedbacks. Muitas pessoas têm dificuldade de dar e receber feedbacks. Por que vocês acham que isso acontece? Como é que vocês têm percebido esse movimento? O feedback, ele é um assunto assim tão importante para mim, que eu trabalho tanto nas empresas, porque a primeira coisa não existe nas empresas, né, uma cultura de feedback. E muito antes, pelo contrário. Quando a gente vai pensar a respeito de feedback, o que a gente vê? Pessoas com preguiça ou medo de dar feedback. Se você for fazer uma pesquisa, verdade. Eu já fiz várias informais, né? Nenhuma pesquisa estruturada. As pessoas falam, não, dar feedback é muito chato, dar feedback é muito difícil, né? E aí a primeira coisa que eu falo é o seguinte, gente, mas às vezes a gente tem que ter conversa difícil, né? Primeiro, onde está escrito que todo feedback é ruim? É a primeira coisa onde a gente vê que a gente só dá feedback realmente como medida desesperada. E segunda coisa, por que eu não dou feedbacks positivos? Antes da gente entrar nisso, aproveitando, né, engrenar um pouquinho aqui a minha fala, quando a gente vai entender o que é feedback, de onde vem o feedback? Isso, né? Vamos lá. O feedback, ele não vem dos recursos humanos, ele não vem da psicologia, ele não vem da administração. O feedback, ele vem da ciência, do laboratório, ele vem da química, da física. Feedback é retroalimentação. Quando estavam fazendo um estudo, uma pesquisa sobre algo, eles observavam como tal comportamento daquela matéria reagia, o que acontecia e o que eles tinham que melhorar, o que eles tinham que cortar ou tirar. Então, o feedback é essa retroalimentação que a gente trouxe para o mundo corporativo, né? E todos nós, gente... E não só o mundo corporativo, para a nossa vida, né? Para as nossas relações. Sim. Que é outra coisa que eu confesso, eu sou a primeira. Eu tenho preguiça de ficar dando feedback nas minhas relações sociais, emocionais, até no meu casamento. Né? Eu não sou uma mulher, por exemplo, e às vezes tem que ser do discutir a relação. E por quê? Para falar, vou ter que parar, né? Só que assim, se a gente não faz isso, muitas vezes a gente só vai alimentando um problema e o que acontece? O caldo engrossa, não é verdade? Quando a Rê falou assim, por que você acha que é difícil, né, de dar e de receber feedback? Eu acho que, como psicanalista, vou fazer uma análise mais profunda. Isso mesmo. Eu acho que as pessoas têm muito medo de falarem a verdade, porque a verdade pode ser muito boa. Freud já falava que nada nos deixa tão na defensiva como um elogio. As pessoas têm dificuldade de falar a verdade, seja ela positiva ou negativa. E por conta disso, elas falam assim, se eu falar isso... eu não vou ser mais tão querida. Não vou Se ser eu falar querido, isso, eu não vou ser amada. E qual que é uma das maiores necessidades do ser humano? Ser querido, amado, ser amado, aceito. ser aceito. Então, eu acho que a dificuldade de dar feedback vai muito disso. A de receber é muito do medo mesmo de, sei lá, retaliação, o que for. Mas... é uma coisa muito importante dentro da comunicação, que é o seguinte, da comunicação assertiva. Que tem a ver com... de um lado, você tem a comunicação que ela fica agressiva, por quê? Quando você não sabe exatamente o que você quer, como você quer, você não sente autoconfiança suficiente para falar daquilo. E aí, você tem uma postura agressiva, que ela se manifesta na comunicação como o quê? Ironia, sarcasmo, porque você não consegue falar o que você quer, e aí você usa de mecanismos, sim, né, que é agressivo. De um outro lado, do outro extremo, você tem aquela comunicação que é passiva, que vai daquela pessoa que tem a autoestima muito baixa, baixa autoconfiança, e por medo de falar o que pensa, ela tem uma comunicação passiva, que é o quê? Omissa. Ela não fala, ela fala sim querendo dizer não, ela fala não querendo dizer sim. Nenhuma das duas são assertivas. Então, o feedback, ele também passa pelo autoconhecimento.
E aí, o grande negócio é assim, né? Como vocês falaram aqui dessa insegurança, muitas vezes, dessa dupla percepção. A gente entende dentro da psicanálise também, né? Que nós 3 estudamos, que o ser humano, ele o seu comportamento é resultado das suas experiências, das suas vivências, dos seus conhecimentos, não é isso? Então, cada um acaba agindo de acordo com aquela percepção, daquela experiência que ele tem de certo e errado. Concordam? Sim. Legal. Perfeito. Então, o profissional tá ali fazendo aquilo e às vezes uma outra pessoa, ela parte do pressuposto que o outro sabe que ele tá errado. O outro sabe que ele tem que melhorar. Mas é óbvio que tem isso. O óbvio precisa ser dito. O óbvio tem que ser dito. Porque não existe entre parênteses, o Freud falava o óbvio que ignoramos. Por ser óbvio, a gente ignora, mas não é óbvio. Porque cada um age da forma, né, que ele acredita que é a forma que ele conhece, que ele vive, que ele acredita, né, e que faz sentido pra ele. E se eu não tiver uma outra pessoa ali do lado que fala, fulano, isso pode ser melhor, fulano, isso pode... E também isso é uma percepção do outro, né, gente? Vamos entender isso, é uma percepção do outro. E vale aquela pessoa que está recebendo feedback refletir. O que será que estou fazendo? Ou como será que eu estou me comportando para que essa pessoa me fale isso? Né? Essa é a grandíssima mistificação. Oportunidade de evoluir, oportunidade de melhorar, de aprender. Porque se eu não estiver aberto... Então, vamos falar de 2 posições. Se eu não estiver aberto para perceber, para ouvir a percepção do outro e refletir o que eu posso melhorar, por que o meu comportamento está trazendo esse resultado, por que o fulano está pensando isso de mim, e refletir para eu melhorar, provavelmente a gente não vai sair do lugar. Então, a gente vai ficar estagnado dentro da nossa verdade, dentro da nossa experiência, dentro do nosso conhecimento. Por outro lado, eu tenho o líder, que se ele não se sente à vontade para falar com a sua equipe, para falar com o seu colega, fulano, isso pode ser melhor, isso pode ser feito de forma diferente. E parte do princípio que ele sabe isso, ele está deixando de desenvolver aquela pessoa. Gente, eu tenho falado que é uma covardia aquele líder que não dá feedback. Porque hoje liderança tem a ver com desenvolvimento. Sim. E o líder que não dá feedback é aquele líder que não desenvolve sua equipe. Sim. E aí chega uma hora que aí fala assim, fulano não é bom, tenho que demitir. Mas você já falou pra ele? Exatamente. Mas não precisa. Que vai daquilo que a gente estava falando no episódio anterior. Que é o feedback, ele tem que ser natural, contínuo, constante. Não tem que marcar na agenda. Por quê? O feedback oficial, que tem que acontecer, porque a empresa grande vai ter o controle, processos dentro da empresa. Não tem, esse feedback, nesse momento, ele não pode ser em nenhum momento surpresa para a pessoa. Imagina ela não pode ficar ansiosa pensando o que ela vai... Aí imagina, lá em janeiro eu fiz uma coisa, aí eu vou e anoto e falo assim, quando chegar em dezembro, no feedback da Bárbara. Exatamente. Gente, caramba, a gente perdeu um ano da pessoa evoluir. Exatamente. E a então pessoa o feedback não sabe. é aquela coisa que ela tem que ser constante. Aconteceu, fulano, isso daqui pode ser melhor. Fulano, você percebeu que o resultado que isso aconteceu? Por que você não tenta fazer dessa forma? Porque a evolução, ela é contínua. Ela não é uma vez no ano. Ela não é 2 vezes no ano. Uma coisa que é legal você e a Paty falar, que é, beleza, o que é feedback, ok. O medo das pessoas, eu acho que é muito do como dar. Então, dicas disso. A gente já falou aqui da constância, né? Da frequência, da forma natural e tal. Mas tem alguma... fórmula. Já tem! Ó, vou falar aqui, né? Tem várias estruturas de feedback, né? Isso aí, inclusive, a gente depois pode, né, até... isso aí tem que ser um workshop mesmo, não tem jeito, né? Tem. Mas assim, a gente pensa numa estrutura simples de feedback, né? Em 3 passos, a primeira coisa, eu tenho que ser específico. Então, eu tenho que ilustrar o que aconteceu com fatos e dados, e não com opinião, para começar. Isso. Né? Eu tenho que ser específico e ilustrar o que aconteceu. Segundo passo, eu tenho que explicar quais foram as consequências, as implicações desse ato que aconteceu. Então, isso foi feito ou não foi feito dessa forma, e isso acarretou esse resultado, porque muitas vezes são coisas que o colaborador desconhece. E no terceiro fazer uma análise disso que aconteceu e uma sugestão de mudança, né? E que muitas vezes, é claro, a gente não vai entregar uma história pronta, né? É pensar com a pessoa. E o que a gente pode fazer a partir de agora? O que não pode ser feito? E ótimo isso, Paty, porque, gente, o feedback é uma ação conjunta. Gente, né? O feedback não é uma coisa de uma via só. Primeiro é entender que o feedback é
uma ação conjunta. O ouvir, falar, estar aberto a. Um dos grandes erros que a gente vê são as pessoas darem feedback das pessoas e não de uma situação. Então, quando eu falo assim, você é desorganizado, você está nervoso, isso já cria uma resistência, porque isso parte de um julgamento, de uma opinião. E opinião é percepção. Então, a pergunta é, antes de dar um feedback, se você quer falar que a pessoa é desorganizada, o que te fez achar que essa pessoa é desorganizada? Então, em vez de falar fulano é desorganizado, chega e fala, fulano, essa semana você não entregou todos os nossos combinados no prazo. É muito mais fácil da pessoa entender e fazer um movimento de mudança. Então, é importante reforçar que feedback não é da pessoa. Feedback é de uma situação ou de um comportamento que a gente quer ver mudado, melhorado, né? Eu acho que essa é um grande erro, uma grande percepção que eu vejo dentro das empresas em relação ao feedback. E quando a pessoa entende isso, que o feedback é de uma situação, é de um comportamento, é muito mais fácil dar o feedback. Sim. Né? Eu começo a me desarmar, porque não é da pessoa, é de uma situação que eu quero ver mudada, melhorada. E o feedback, ele precisa de trazer uma reflexão e uma tomada de consciência. Senão, né? Tem que ter um debriefing, né? Se a gente estivesse fazendo uma gente, tem que ter um debriefing. Sem dúvida. Agora, uma coisa que eu acho legal também é a pessoa pedir o feedback. Sim, você sabia, Bárbara? A Netflix, uma das perguntas que os recrutadores da Netflix fazem, né, para as pessoas que vão entrar, é quantas vezes você já deu feedback pro seu chefe, ou você já pediu feedback para alguém? É uma das perguntas que eles fazem. Olha que Porque legal. eles partem desse princípio que uma pessoa que tem essa abertura de dar o feedback e de pedir o feedback, de estar aberto, ela é um profissional. autoconfiante. E é um profissional que está ali para se desenvolver. Exato. Não é isso? Afinal, estamos todos aqui nesse planeta para quê, gente? Pra evoluir, né? Ô, gente, uma outra coisa que eu queria trazer também para essa discussão do feedback é que na minha visão e dentro do que eu venho trabalhando, eu trabalho com 2 tipos de feedback. O feedback construtivo e o feedback positivo. O feedback construtivo é aquele de reconhecimento, é algo que a gente tem que ver mudado. E o feedback positivo é quando a gente reconhece, quando a gente dá apoio. Os 2 são importantes. Eu não sou adepto ao feedback negativo. Para mim, o feedback negativo, ele não deve ser negativo, ele deve ser construtivo. Negativo, eu falo assim, esse trabalho está muito ruim. Isso aqui não está legal. Isso não vai fazer com que o profissional melhore. Mas o construtivo, sim. É quando você fala, esse trabalho não está bom por causa disso, a gente precisa de fazer isso, aquilo. Construir, como você falou, né? Trazer a situação, o impacto, a sugestão. Então, eu queria trazer também essa visão do feedback que eu venho reforçando e trabalhando aí junto com profissionais e que, para mim, faz muito sentido. Muito bom. Excelente. Delícia, delícia. Bom, então, para finalizar o nosso papo de feedback, fala aí, Bárbara. Eu vou pensar. Fala aí, Paty. Dá um feedback pra Bárbara. Não, pra gente finalizar então, né, falando sobre feedback, é muito importante então que a gente entenda que o feedback é necessário, que não é algo burocrático, que é algo construtivo e que vai ajudar que a pessoa melhore. Feedback é sempre para melhoria e mudança de comportamento. Não tenha medo de dar feedbacks. E o recado final, exatamente o que eu ia falar. E o recado final, e não crie, né, um caminho neural na sua mente que, quando alguém falar com você assim, fulano, eu quero te dar um feedback, você pode vir na minha sala? Você já começa com uma crise de ansiedade, pensando o que eu fiz de errado, quem foi reclamar de mim, o que eu tenho que fazer para poder provar, né, que eu não sou o culpado. Não. Entenda o feedback como um presente que você está recebendo e que mesmo que se não for algo tão agradável, é algo que vai contribuir para o seu crescimento como profissional e como pessoa. Aê! Entenda o feedback como uma oportunidade, né? Como uma oportunidade. E para finalizar, eu deixaria aqui que o feedback tem que ser natural, porque essa coisa muito engessada, ele tem que ser fluido, né? Exato. Ele tem que fluir. Exato. E a relação de confiança, que a gente já falou algumas vezes aqui, é primordial para um feedback bem assertivo, né? Então, gente, é isso que as meninas falaram. Não tenha medo de dar feedback, de receber feedback. Esteja aberto a pedir
né? E ao ouvir, entenda isso, agradeça os feedbacks e esteja cada vez mais aberto. E lembre-se, feedback é ferramenta de desenvolvimento. E apenas estando aberto a perceber, né, como que os nossos comportamentos, as nossas atitudes estão impactando os resultados e as outras pessoas, nós somos capazes de crescer. Então, quem é adepto pro feedback, levanta a mão. Aê! Então vocês também! Ah, maravilha! Olha, até o nosso próximo podcast Faça Acontecer, meninas. Adorei falar de feedback diretamente aqui do Estúdio 767. Tchauzinho, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo episódio, hein?